Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. E o pai do jogador tomou a frente do negócio e resolveu acertar por conta... Aliás, o pai do jogador tem todo o direito de fazer isso, o jogador não precisa de empresário. O pai pode ser o empresário do jogador, no estatuto da FIFA isso é contemplado. E o pai do jogador resolveu assumir a negociação e acertou com o Flamengo. Um contrato de 4 anos por R$38 milhões. E ele tinha contrato com o Santos até o dia 31 de janeiro e agora anunciado oficialmente pelo Flamengo. Eu acho bom jogador, é um jogador que não é um zagueiro tão rápido. O Flamengo tem um zagueiro rápido e um zagueiro de posicionamento, né? Já sofreu em alguns momentos quando a bola de velocidade saiu em cima do quarto zagueiro do Flamengo. No Pablo Mari. No Mari. Porque quando sai em cima do zagueiro pela direita... O Rodrigo Caio até veloz. O Rodrigo Caio chega rapidinho, é um jogador muito rápido, mas ele é muito novo, tem uma boa estatura, faz gols de cabeça, tem boa posição, conhece o trabalho dele de posicionamento dentro de campo. Perdeu um jogador, o Flamengo perdeu um zagueiro e acho que contrata bem para a posição. Faz uma boa reposição em termos de time do Flamengo. Não só para ser reserva do Pablo Mari, mas para ser utilizado em muitas ocasiões. Acho um bom zagueiro, jogador que vem do Santos. Não custou nada, né? Só o salário, como se diz no futebol, porque o contrato dele terminava dia 31 de janeiro, então ficou fácil essa negociação encaminhada diretamente com o pai do jogador. Daí, para mim, é um bom reforço para o time do Flamengo. Precisava disso e acabou. O Flamengo vai muito bem nesse negócio de contratar peça pontual, né? Acho que o Flamengo encaminha uma coisa certa. Essa gestão tem sido feliz nesse aspecto. Rafael Marques? Eu considero também um bom reforço, estou com o Pascoal. Inclusive, eu coloquei o Gustavo Henrique na minha seleção do Campeonato Brasileiro. Até fui muito criticado por alguns colegas sobre isso. Pô, mas e o Lucas Veríssimo jogou mais do que ele? E outros jogadores. E o próprio Rodrigo Caio fez um Campeonato Brasileiro maravilhoso. Verdade, eu acho que o brasileiro teve uma performance individual de grandes zagueiros. Até de times que foram muito mal no campeonato, mas tiveram bons zagueiros atuando, né? Isso aconteceu de uma maneira muito clara na competição. Especificamente em relação ao Gustavo Henrique, acho de fato que a bola parada, a bola aérea dele é o diferencial e acho que ele também traz o lastro de uma experiência de alguns anos já jogando a Série A do Campeonato Brasileiro. Isso conta, porque o Pablo Mari deu certo no Flamengo, não há dúvida que deu, mas não é a regra, é a exceção. Porque chegando no meio de uma temporada, sendo um estrangeiro, vindo para um outro país, uma outra cultura... imaginava-se que ele demoraria um pouco mais para poder se adaptar aos conceitos do Jorge Jesus, ao jeito de jogar, enfim, ao ambiente no Rio de Janeiro, e não foi isso que aconteceu. O Flamengo deu sorte. O normal era que o Pablo Mari demorasse mais tempo para se aclimatar. Só que o coletivo ajudou, né? Sabe o que eu senti do Pablo Mari, o Rafa? Nos primeiros jogos, ele foi zagueiro. Sabe, não brincava, rebatia, era bola para lateral, fazia o simples. Ele foi ganhando confiança, se adaptando, e aí o futebol dele foi crescendo. Foi uma grata surpresa, né? Foi. Agora, o Pablo Mari em 2019. Foi. Se o Gustavo vem para ser titular e o Pablo Mari passa a ser reserva, isso o tempo vai dizer. Mas que tem condição ali de você ter ao menos uma disputa em pé de igualdade, passa a ter sim. Até o Pablo Mari, quando ele chegou, ele jogou uma sequência de jogos, acho que mais de 8 jogos, e não saía do time. Sim. Porque não tinha alternativas também. O técnico Jorge Jesus não é de poupar jogadores. Chega para um setor que o Flamengo precisa se reforçar. O Rodolfo foi embora, né? O Rodolfo foi embora. O Gustavo Henrique se não me engano, tem 1,95 m, né? O Pascoal falou da altura, fez 5 gols no campeonato. Então, essa bola aérea, né, defensiva e ofensiva também para chegar e fazer gols. É um zagueiro que, por vezes, até dependendo da situação do Santos e a estratégia montada pelo São Paulo, ele jogou mais até pelo lado esquerdo, até como um lateral na construção das jogadas. É um zagueiro que consegue fazer interceptações, ele tem a leitura ali do espaço muito
muito inteligente, né? Porque não tem tanta velocidade, então ele vai na antecipação. Tem a leitura do espaço muito boa. Eu acho que é um jogador que pode sim fazer uma concorrência acirrada com o Pablo Mari. Paulo Lima, eu te pergunto exatamente o que está aí na nossa tela. Gustavo Henrique será a sombra de Pablo Mari nesse time do Flamengo aí, Paulo? Ou então a gente pode inverter também. Pablo Mari será a sombra do Gustavo Henrique a partir do momento que ele chega e convença ao Jorge Jesus que ele pode ser o titular da posição. O Lai já falou da altura, jogador de 26 anos, né? E tinha o sonho, o desejo de jogar no mercado europeu, no futebol europeu. Mas hoje o futebol brasileiro, principalmente o Flamengo, paga em dia e paga dentro daquilo que o jogador brasileiro pode até ter uma equivalência aí aos salários do futebol europeu. Eu acho que faz bem o Flamengo porque se reforça numa posição que o Pablo Mari é o canhoto que chegou e tomou conta da posição. Eu até mesmo no início da chegada dele, jogador da 2ª divisão do futebol espanhol, falei, vamos ver para crer. E ele convenceu. Isso aí sem dúvida nenhuma. Depois que a gente vê jogar, avaliando o futebol dele, se mostrou muito competente e eficiente. Mas você vê que a diretoria do Flamengo, mesmo contente com ele, foi lá e buscou um zagueiro que pode dividir a posição. Então, esse é um caminho que o Flamengo está consolidando e consolidando com muita destreza. Ou seja, escolher peças certas, assim como ele fez na temporada passada, com o Rafinha pela direita, o Felipe Luiz pela esquerda, trazendo o Gerson para essa posição, achando o Pablo Mari, começa o Flamengo na atual temporada também dessa maneira, né? Então, é um caminho de observação e de colocar peças que precisam estar no lugar certo, no momento certo. Eu acho que a opção, a briga que o Pascoal se referiu aí com o empresário queria levá-lo para a Europa, e era o caminho, era o sonho do Gustavo Henrique jogar na Europa, teve algumas lesões, ficou impossibilitado em algum momento de ir com esse sonho para fora, e aos 26 anos, jogar no Flamengo, ao meu ver hoje, jogar no futebol brasileiro, é sim um passo importantíssimo, tão grande quanto ir para a Europa. É claro, você escolhe um clube de peso, vai para o Real Madrid, vai para o Barcelona, para o United, vai para um time de ponta, para um Chelsea, aí você abre o leque. Não vai jogar em times lá de baixo, joga no futebol brasileiro, joga no futebol do Flamengo e é mais um jogador com possibilidade de abrir brecha jogando no Flamengo para quem sabe na seleção brasileira. Acho que é um caminho de muito sucesso. Vamos ver para quê, né? Para querer esperar um pouquinho para avaliar um pouco melhor como será a passagem dele pelo Flamengo, se foi tão brilhante e tão vitoriosa como foi no Santos. Vem mais gente por aí, Pascoal? Thiago Maia, o Flamengo vai dar na briga pelo Michael. É uma expectativa. O Thiago Maia, aliás, já é a segunda janela, a janela do fim do ano passado, a janela do meio do ano e agora a terceira janela. O Gustavo Henrique é a terceira janela também. Só agora que ele veio. A terceira janela do Thiago Maia que ele tá vindo pro Flamengo. E nas duas anteriores não conseguiu fechar. Eu tenho a sensação de que o Jorge Jesus quer um volante canhoto, tanto quanto é o Gerson, mas o Gerson é um volante hoje com uma capacidade de aproximação na segunda linha de meio campo muito maior do que o Thiago Maia é pela sua característica própria de jogo. Mas o Thiago Maia faz bem essa chegada na frente. Faz, mas ele é bom jogador. Ele é um jogador de condução. No Santos ele chegava muito na frente, finalizava muito. O Thiago Maia é um cara que tem mais essa projeção sem a bola e o Gerson é um cara que faz mais a bola chegar. Os dois têm, teoricamente, a mesma ocupação de espaço e jogam com a mesma perna. Me parece que é mais um passo, se o Flamengo trouxer o Thiago Maia, isso que o Paulo está falando, de você ter... posição. Não exatamente o casinha do Dunga, né? Na Copa de 2010. não, fulano titular, Beltrano reserva igual. Tem jogadores com características semelhantes que possam fazer as mesmas funções. Eu acho que o Flamengo ainda... O Flamengo tem uma situação que precisa ser resolvida, né? Se sair o Bruno Henrique... E se sair o Renier, hein? O Renier vai sair. O Real Madrid está... O Renier vai sair. O problema pesado. Mas a questão do Renier é a seguinte, são 35 milhões de euros... Né, com 30 milhões pagos agora e 5 milhões em compensação futura, que, vamos falar a verdade, 35 milhões de euros, 30 milhões de euros, ninguém pode desprezar. Não dá para desprezar. Hoje dá conta aí, 140 e pouco, quase 140 milhões de reais. Não dá para desprezar, né? Mas o Flamengo tem dinheiro, o Flamengo vai girar, e nesse ano, acho que perto de 1 bilhão de reais de faturamento, de dinheiro que... A previsão é essa. Perto de 1 bilhão. O Flamengo tinha no seu orçamento, quando eu li, se eu estiver errado, por favor, me corrijam,
que na sua página de venda de jogadores eram 80 milhões que o Flamengo tinha para essa temporada de 2020. Se vender o Renier, supera isso largamente, né? Já vai a 140 milhões a negociação de um jogador que ainda não completou 18 anos, vai completar agora dia 19 de Está se janeiro. apresentando hoje na Granja Comari, né? Para a seleção. Jogador da seleção sub-23, Exatamente. que vai fazer o pré-olímpico. Aliás, essa geração do sub-23 é uma geração das mais prodigiosas do futebol Bem brasileiro, estrelada, né? Muito É estrelada. uma geração muito, muito interessante. Para mim, o nome que fica é o seguinte: o Bruno Henrique vai sair? Não, o Bruno Henrique vai renovar contrato com o Flamengo. Ótimo para o Bruno Henrique, ótimo para o Flamengo. E aí não vejo necessidade de contratar um jogador como o Michael. Não, aí eu não vejo necessidade do Michael. Se você Já tem trouxe o Pedro Rocha. Já contratou o Pedro Rocha. Se não sair, ficar, eu não vejo necessidade do Michael. Ponto. O que o professor, o que o mister pediu é um centroavante, um avançado. O que é um avançado? Você tem que entender o futebol português, às vezes, como é que eles tratam os posicionamentos. O avançado é o centroavante, o 9, aquele de botar a camisa 9 e o combate com a zagueirada adversária. Esse é o avançado. Se o Flamengo perder o Gabigol, vai ter que contratar 2. Um para o lugar do Gabigol e um avançado. O avançado poderia ser o Pedro, que tem essa característica. O Flamengo adora o Pedro. Não é o Pedro Rocha, é o Pedro ex-Fluminense. Ex-Fluminense. É uma negociação, o Fluminense fez uma negociação que às vezes eu custo a entender. Tinha 12 milhões de euros que o Flamengo pagava para jogar no futebol brasileiro, preferiu por 11 para não vender para o Flamengo. Pela rivalidade. Era o Você início perdeu 1 milhão de euros. chegada da gestão atual. Eu confesso para vocês, para mim não soa bem. Não soa bem. Olha, eu vou vender. Vai vender, legal. Quanto você quer? Eu quero 12 milhões, está aqui uns 12 milhões. Não, mas para você eu não vendo por 12, mas para ele eu vendo por 11. Mas para um pouquinho. O meu dinheiro não vale? Só vale do outro? E é menos? Não entendo, juro que eu não entendo. Não, dá para entender, mas não concordar. Dá para entender, tem a rivalidade, né, Mas quantas vezes jogador do Flamengo jogou no Fluminense? Não, mas aí chega uma nova gestão, aí chegou Mário Bittencourt, aí vende o principal jogador pro rival. A gente entende. É o que, de repente, não dá para concordar. Agora, você falou aí do avançado. É um pedido que o Jorge Jesus não desistiu, porque desde quando ele chegou, ele queria um centroavante. Ele não consegue mudar a característica do time, ele só faz isso quando ele traz o Bruno Henrique para dentro. Porque ele precisa de uma alternativa. Ele tem, claro que deu certo o Gabigol com o Bruno Henrique, mas ele não tem alternativa desse cara do centroavante, do avançado, daquele jogador de referência. Agora o Bruno Henrique renovando o contrato, sendo valorizado por tudo que ele fez, continuando no time, tendo o Thiago Maia, né, confirmando a chegada dele, como um substituto do Gerson com características semelhantes, porque o substituto nos últimos jogos do Gerson foi o Diego, que daí é uma outra característica. Foi bem. Se eu fosse o mister, eu aproveitaria essa característica do Diego. Por quê? Porque alguns jogadores do futebol brasileiro já foram reinventados, ou alguns treinadores brasileiros já reinventaram posições para jogadores, né? Aí você vai falar, mas o Diego é meia, não dá pra... O Diego era meia. Era meia. O Diego vindo de trás, como segundo volante, olhando de frente pro jogo. Aqui ele olha tudo. E quando ele entra nessa posição, é só ver a decisão da Libertadores da América, o que aconteceu. Ele enxergando tudo, meteu a bola no segundo gol, não foi? Não foi assim? Brigou pela bola no carrinho no primeiro gol e deu passe pro segundo gol. A leitura de jogo. Sim. Não é à toa que o Jorge Jesus sempre chama o Diego para conversar, para acertar os detalhes, né, ao longo do segundo tempo. Então é um jogador muito inteligente. Acho que se acontecer dele jogar nessa posição de segundo volante, ele vai bem. Acho que o Flamengo tem que pensar nessa agora, de um avançado e de alguém, se o Gabriel não tem mais contrato com o Flamengo, perfeito? Hoje ele tá fora. O Gabriel não é jogador do Flamengo hoje. Não é. Ele vai voltar para a Inter de Milão. Hoje ele volta para a Inter de Milão. A hora que a Inter de Milão se apresentar, ele tem que se apresentar lá, né? Aliás, tem que se apresentar dia 23 por conta das férias regulamentares no futebol brasileiro. Então, Pessoal, olha que legal. Primeira semana do mês de novembro e eu já faturei mais de 35 mil reais. Mês passado, em outubro, eu fiz mais de 100 mil reais. E tudo isso com vendas automáticas e online. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.